Caminho do Peabiru. Era uma rota que foi sendo trabalhada por muitas gerações de indígenas da América do Sul. Os incas, lá nos confrontos do Pacífico, em uma região de grande altitude, e do outro lado, os guaranis, onde hoje se localizam os estados de São Paulo e Santa Catarina. Dois povos notáveis, e no meio desses dois povos ficavam outras etnias em uma distância de quase 4.000 quilômetros. O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico estavam ligados por terra através do Peabiru. Falar caminho do Peabiru acaba sendo uma redundância, porque P já significa caminho e Abiru significa grama amassada. Então, o Peabiru era uma extensão muito grande, mas que servia tanto para aqueles que procuravam a terra sem males, ou a terra sem mal, ou o paraíso terrestre, quanto para aqueles que negociavam, que trocavam uns produtos por outros. Havia muitos povos entre essas duas extremidades e muitas diferenças de hábitos, de crenças, de estilo de vida, tudo isso por força das diferenças de terreno, de geografia, de topografia, diferenças geológicas. Havia densas florestas, havia regiões montanhosas, havia muita diversidade nesse caminho. E não foi apenas um inventor do caminho, um idealizador, um construtor, mas foi nascendo, foi crescendo e outros caminhos cruzavam o Peabiru. Era apenas mais um dentre muitos. Na verdade, conservou-se apenas a memória desse Peabiru, devido ao registro de um aventureiro espanhol que ficou conhecido na história como Cabeça de Vaca. Ele, no seu diário, registrou a existência desse caminho, registrou o seu percurso.
era um homem ambicioso, mas era também um escritor, um grande historiador, digamos assim, naquela época do século XVI. Se não fosse o seu registro, hoje haveria dúvidas sobre o Peabiru. Pequenas faixas ainda perduram como uma reminiscência de uma história que já deixou de existir há praticamente 5 séculos, porque depois da chegada dos brancos àquela região, tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico, acabou o Peabiru. Não mais teve condições de atender à sua finalidade religiosa para uns e comercial para outros. Passou a ser o caminho dos que queriam o ouro e a prata, daqueles da região do Pacífico, e as pedras preciosas também, e passou a ser apenas um trajeto para os aventureiros da Europa, que queriam escravizar os índios, que queriam tomar as suas riquezas e acabaram degradando toda aquela trajetória que servia para várias finalidades e que estariam conservadas até hoje, se não fosse a devastação que os bandeirantes impuseram a todo esse percurso. Hoje em dia, vemos alguns resquícios, tentam recuperar esse caminho que é guardado apenas nos mapas, mas que na realidade, no solo, no terreno por onde passava, já existem cidades, casas, muita diferença em relação ao que era. Colonizadores, colonos, bandeirantes, aventureiros, escravagistas, todos esses degradaram o Peabiru. Peabiru, 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 Peabiru. Esse nome surgiu, não se sabe quando, nem quem o pronunciou a primeira vez. Caminho da grama amassada. Talvez não fosse sequer esse nome falado em diferentes épocas, mas sim outros nomes. Perdurou o nome Guarani para nós, aqui do Brasil, mas na região dos Incas, nas outras regiões dominadas por outras etnias, haveria outros nomes. Talvez não houvesse nome nenhum, mas apenas o trânsito de pessoas que caminhavam a pé, ou talvez até usando animais como cavalos, mas o que se vê atualmente é apenas uma tentativa de
conservar aquilo que não mais existe e que é apenas uma recordação de tempos passados que não voltam mais. O Peabiru, como é conhecido para nós aqui do Brasil, passa pelos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, depois ingressa no Paraguai, passando por regiões perigosas, depois a Bolívia da mesma forma, até chegar ao Peru, na cidade de Cusco. Tudo isso passou como passaram muitas coisas da América pré-colombiana. Esta gravação tem a finalidade de honrar aqueles que passaram durante séculos, talvez milênios, por esse caminho e por outros que existiram na América pré-colombiana, onde civilizações avançadas viveram e criaram o que não mais existe e que os chamados colonizadores brancos fizeram questão de destruir, não sobrando praticamente alguns resíduos na região do Pacífico que não conseguiram destruir. A presença dos chamados civilizados na América representou a degradação, a decadência, a destruição, inclusive das crenças que existiam e que se mantêm através de um ou outro grupo que ainda cultua os seus deuses, afinal dos quais está o nosso Pai Criador, que permite que haja muitos nomes para ele, muitos registros através das tradições. Deus não faz questão de ser cultuado por uma crença única, chamada de cristianismo. Ele permite que seus filhos e filhas o cultuem com os nomes que quiserem, contanto que se respeitem uns aos outros e mantenham o respeito à natureza. O Peabiru não mais existe, a não ser nos mapas e em alguns pequenos trechos conservados a duras penas, através da dedicação de alguns idealistas que falam no Peabiru até hoje, praticamente desaparecido há cerca de 500 anos, desde que os brancos depredadores chegaram à América para se enriquecerem à custa dos índios, que chamaram assim impropriamente. São apenas povos que existiram aqui e que agora apresentam apenas reminiscências remotas, distantes, diluídas, com a imposição de um cristianismo deturpado. Que nós possamos honrar a raça vermelha da América, os indígenas,
todos esses povos que existiram e que agora estão apenas nos livros de história, assim mesmo aqueles não autorizados pela ciência, pela historiografia oficial. Que nós lembremos esses nossos antepassados, pois somos filhos também dessa raça, da raça vermelha, originária e dominante durante milênios da América, que não era dividida em países, em nações como hoje se conhecem, mas sim em povos que viviam, uns em guerra, outros em paz, mas todos dentro de uma forma de pensar, onde a natureza era respeitada e hoje a natureza está desaparecendo.